As Maravilhas da Santa Missa, de Padre Paul Henry O'Sullivan. Continuação da primeira parte. Terceiro bloco. Capítulo 7. É Jesus que oferece a missa. A dignidade do santo sacrifício resulta claramente das cerimônias, das orações, dos paramentos, das menores circunstâncias da sua celebração. Todavia, nada demonstra com tanta evidência a suprema excelência e eficácia deste grande sacrifício como a pessoa do sacrificador. O padre? O bispo? O papa? Um anjo? Maria Santíssima, Rainha dos Anjos? Não, não. O sacrificador, no tremendo sacrifício do altar, é o sacerdote dos sacerdotes, o bispo dos bispos, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem o eterno Pai fez sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é só a vítima, é também o sacerdote. Sim, é ele que dá à missa o seu valor incomparável. É ele que eleva o sacrifício cristão à categoria de obra divina. Os sacerdotes, diz São João Crisóstomo, são servos, mas servos admitidos a fazer o que os próprios anjos do céu não podem fazer. Por isso, a seráfica Santa Catarina de Sena dizia que desejava beijar os passos dos sacerdotes, e Santa Teresa de Jesus declarava que se visse um sacerdote e um anjo, saudaria primeiro o sacerdote e depois o anjo. Mas quem santifica e transubstancia a oferenda, continua São João Crisóstomo, é Jesus Cristo. Na última ceia, ele consagrou o pão e o vinho e continuou agora a operar o mesmo milagre. Por isso, ó cristão, quando vês o sacerdote consagrar, recorda-te que é a mão invisível de Deus e não a dele que consuma o sacrifício. São bem claras e positivas estas palavras do Santo Doutor. Elas nos afirmam categoricamente que é Jesus Cristo que cumpre pessoalmente as partes essenciais do santo sacrifício, que desce do céu para mudar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, que a si próprio se oferece a Deus pela salvação do mundo e como fiel mediador intercede pela redenção do povo, servindo-se da voz, das mãos e da pessoa dos sacerdotes para consumar o divino sacrifício. As palavras da consagração são estupendas. Este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O sacerdote é sem dúvida elevado a uma sublime dignidade. A ele podemos aplicar as palavras que o arcanjo São Gabriel dirigiu à própria Mãe de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tremendo poder este, que não só vem sobre ele uma vez, mas habita nele perpetuamente em todos os minutos da sua vida. Já seria muito se o sacerdote pudesse fazer a consagração com uma simples oração, por exemplo, transformai, Senhor, eu vos peço, este pão no vosso corpo adorável, este vinho no vosso sangue preciosíssimo. Ele vai muito mais longe quando diz estas terminantes e definitivas palavras: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Apesar de tudo, porém, o sacerdote é apenas um intermediário, um instrumento. O verdadeiro sacrificador em cada missa é o próprio Filho de Deus. Ao testemunho do grande doutor São João Crisóstomo,
juntaremos o da própria Igreja. Eis o que define o Concílio de Trento. Como no divino sacrifício consumado na Santa Missa, o próprio Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez e de uma maneira cruenta sobre a cruz, é presente e imolado de uma maneira incruenta, o Santo Concílio ensina que o sacrifício é verdadeiramente propiciatório, porque o Senhor concede a graça, o dom da penitência, o perdão dos pecados e dos crimes, por grandes que sejam, apaziguado por este sacrifício em que é imolada a mesma vítima que foi imolada sobre o Calvário e em que se oferece pelo ministério dos sacerdotes aquele mesmo que se ofereceu um dia sobre a cruz. É, pois, bem claro e formal que, segundo a Igreja, mestra da verdade, nos ensina, os sacerdotes não são mais que servos e intermediários de Cristo, e que nosso Senhor se oferece a si mesmo sobre o altar, tão real e eficazmente como se ofereceu sobre a árvore sangrenta da cruz. Esta graça de incalculável valor, este ato supremo pelo qual Jesus se constitui nosso mediador e sacerdote, são bem explicitamente afirmados por São Paulo. Convinha, diz o apóstolo das gentes, que tivéssemos um pontífice santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais elevado que os céus. A lei não estabelecia sacerdotes senão a homens enfermos, mas a palavra de Deus, confirmada pelo juramento, estabeleceu pontífice para sempre o seu Filho que é perfeito. Mostra-nos o grande apóstolo, por estas consoladoras palavras, quanto Deus nos estima, pois nos deu como mediador e sacerdote não um homem frágil e pecador, mas o seu próprio Filho unigênito. Jesus não confiou este sublime sacrifício a mãos humanas, porque ele devia ser de uma pureza absoluta, como diz o profeta Malaquias: em todo lugar se sacrifica e se oferece ao meu nome uma oblação pura. Por isso a Igreja proclama, ainda no Concílio de Trento, que o santo sacrifício não pode ser manchado por nenhuma indignidade, nem nenhuma malícia dos que o oferecem. Ora, se os sacerdotes fossem os verdadeiros sacrificadores, a missa teria sido muitas vezes profanada, pois infelizmente tem havido maus sacerdotes, e o nosso espírito poderia conceber dúvidas cruéis sobre o modo como Deus receberia um sacrifício oferecido por mãos impuras. Por isso quis Deus que o seu próprio Filho fosse o sacerdote, o sacrificador deste grande sacrifício. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desta maneira, nós podemos ter a segura e consoladora certeza de oferecermos a Deus em cada missa um grande e sublime sacrifício, de pureza infinita, de infinita eficácia. A indignidade do Padre em nada diminui o valor deste grande sacrifício. Mas por que não fez Nosso Senhor ministros deste sacrifício augusto, aos anjos, aos santos, à sua Santíssima Mãe, seres puríssimos e cheios de graças, que sem dúvida se desempenhariam do seu ministério sublime com muito mais perfeição que o homem fraco e propenso à queda? Imaginemos a devoção e a perfeição de uma missa celebrada por São Pedro, por São Paulo, ou por algum abrasado querubim ou serafim. Imaginemos que a Santíssima Virgem em pessoa vinha oferecer o seu divino Filho sobre o altar. Nossa Senhora disse um dia a Santa Matilde: eu ofereci o meu filho no dia da purificação com tanta piedade e tanto reconhecimento, que a devoção de todos os santos não igualaria a minha. Ora, se Maria tinha estes sentimentos quando ainda era mortal, que seria agora que se acha integrada na glória e perfeição de Deus? Todavia, esta oblação inefável ficaria ainda muito abaixo da santidade infinita de Deus. A única oferenda digna de Deus deve ser proporcionada à majestade soberana. Por isso, este ministério formidável e augustíssimo não foi confiado à Santíssima Virgem, nem a nenhum anjo, nem a nenhum santo, mas sim a Jesus Cristo,
único sacerdote verdadeiramente digno dele. A missa tem, pois, um infinito valor e é oferecida visivelmente com uma devoção e uma reverência que excedem o entendimento dos anjos e dos homens. É o que Nosso Senhor revelou à sua grande serva Santa Matilde por estas palavras: só eu é que compreendo perfeitamente como me imolo todos os dias sobre o altar para a salvação dos fiéis, o que nem os querubins, nem nenhuma outra potência celeste podem compreender. Vemos, pois, quanto é necessário e eficaz para a nossa alma ouvir devotamente o santo sacrifício. Ali, Nosso Senhor se oferece a si mesmo por nós, fazendo-se mediador entre a nossa fraqueza e a justiça divina, e sustendo os castigos que os nossos pecados constantemente provocam. Esta verdade bem compreendida aumentará a nossa devoção, e nunca mais perderemos oportunidade nenhuma de assistir ao sacrifício do altar. A missa de Einsiedeln. A famosa abadia beneditina de Einsiedeln, situada no vale pitoresco da pitoresca Suíça, foi no princípio de sua existência testemunha de um espantoso milagre. Havia 80 anos que São Meinrado tinha morrido. Um piedoso eremita que perpetuava no ermo as virtudes de Meinrado e se chamava Eberhard, de família principesca, foi pedir a Conrado, bispo de Constância, que consagrasse a capela do santo. Ora, aconteceu que na noite que devia proceder à consagração, quis Conrado ir à igreja rezar. Mas ao aproximar-se do sagrado edifício, repara surpreendido que da janela sai um feixe de raios de viva luz. Abeirou-se ainda mais, profundamente admirado, e ouviu coros de uma melodia celeste que cantavam as antífonas da consagração. Entrando, viu um grande número de anjos em vestes resplandecentes, cercando Nosso Senhor, que, paramentado das vestes pontificais, desempenhava as funções de oficiante. O assombro imobilizou o bispo, mas não impediu que visse tudo atentamente. Jesus empregava as palavras e os ritos prescritos pelo ritual nestas circunstâncias. Os 4 evangelistas assistiam-lhe constantemente, tirando-lhe e pondo-lhe a mitra. Os anjos, colocados em círculo, em volta do altar, incensavam com turíbulos de ouro. Junto do Salvador estava São Pedro com a cruz. Ao seu lado via-se São Jorge com o hisope. Santo Agostinho e Santo Ambrósio serviam de prelados assistentes. Santo Estevão tinha a âmpula com o Santo Crisma. São Lourenço a dos Santos Olhos. São Miguel desempenhava as funções de mestre de capela e os anjos cantavam os versículos, os responsos e os salmos. A Mãe de Deus, a quem era dedicado o altar e a capela, aparecia mais brilhante que o sol e mais resplandecente que o relâmpago. Terminada a consagração, Nosso Senhor tomou uma casula, subiu ao altar e começou a missa solene. Santo Estevão cantou a epístola, São Lourenço o evangelho, e os anjos faziam ouvir cânticos suavíssimos. Ao chegar aos santos, cantaram este hino: Santo, Santo é o Senhor, Deus Santo, tende piedade de nós nesta igreja consagrada à Virgem. O céu e a terra são cheios do vosso esplendor. Hosana, glorificado seja o Filho de Maria, cujo reino é eterno e que veio em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Cordeiro de Deus, que tomais sobre vós os pecados do mundo, tende piedade dos vivos que creem em vós. Cordeiro de Deus, que tomais sobre vós os pecados do mundo, tende piedade dos mortos e dai-lhes um repouso. Cordeiro de Deus, que lavais os pecados do mundo, concedei no vosso reino bem-aventurado a paz aos vivos e aos mortos. Ao Dominus vobiscum respondiam: que está sentado acima dos querubins e mergulha o seu olhar no abismo. Terminada a missa, a corte celeste desapareceu, ficando São Conrado só na igreja imersa na penumbra, cheio de reconhecimento e consolação.
Sobre a cinza que cobria o solo da capela consagrada, descobriu os vestígios dos pés de Nosso Senhor e viu na parede os sinais das unções. Na manhã seguinte foram dizer-lhe para proceder à consagração da capela. Não posso fazê-lo, respondeu o santo, porque já o céu o fez. Apesar das suas afirmações, quiseram obrigá-lo à cerimônia. Então ouviu-se uma voz do céu, percebida por todos, dizer: detente, meu irmão, o mesmo Deus consagrou esta capela. Os assistentes, maravilhados, prostraram-se por terra e São Conrado fez de tudo um relato fiel que enviou a Roma. Capítulo 8. Por que se humilha Jesus na missa? O rei de Nínive. Os habitantes da cidade de Nínive, como no capítulo anterior referimos e agora repetimos, perverteram-se a tal ponto que Deus, irado, resolveu destruir a ímpia capital. Todavia, porque a sua misericórdia é imensa, quis avisar os pecadores do castigo que sobre eles estava iminente. Pelas ruas e praças da grande cidade, a voz do profeta Jonas pregou os castigos que Deus faria cair sobre os ninivitas. Chegou a nova terrível aos ouvidos do rei de Nínive, que, levantando-se do trono, rasgou as suas vestes em sinal de dor e se cobriu de cinzas. Depois ordenou que todos os seus súditos fizessem a mais dura penitência para aplacar a justiça divina. Quem sabe, dizia o rei, se o Senhor nos perdoará e se aplacará de forma que não pereçamos. E Deus viu a sua penitência, diz a Sagrada Escritura, e compadeceu-se deles, retirando o castigo terrível que estava para lhes livrar. Este exemplo mostra-nos quanto pode a humildade e a penitência junto de Deus. Por elas perdoou Deus à cidade pecadora, e foi talvez por elas que Deus não converteu a opulenta Nínive num novo Mar Morto. Ora, se tão eficaz e aceita é junto de Deus a imperfeita humilhação dos homens, quanto não conseguirá por nós a humilhação infinita e perfeitíssima do Filho de Deus? Se a penitência de um rei pagão desarmou o braço de Deus, o que não conseguirá a satisfação oferecida pela vítima puríssima sobre os nossos altares? Os nossos pecados irritaram justamente o Deus Omnipotente, mas quando a sua justiça vai fulminar-nos, encontra diante de si o próprio Filho do Eterno a interceder por nós, e o braço pronto a ferir cai desarmado. O rei Acabe. O ímpio rei Acabe começou o seu governo em Israel pelos maiores pecados. Instituiu oficialmente o culto pagão de Baal e impeliu o seu povo para a idolatria. Transviado dos caminhos de Deus, não houve crimes que o fizessem recuar, e diz a Sagrada Escritura que tantos foram seus pecados que irritou a Deus mais do que todos os seus predecessores. Não só desprezava os avisos que Deus lhe enviava pelo seu profeta Elias, mas tentou mesmo matar o mensageiro do Altíssimo. Nabote, seu vizinho, possuía uma vinha que pegava com o palácio real. Desejou a Acabe, e como Nabote não quisesse alienar a herança que recebera de seus pais, mandou-o matar e confiscou-lhe a cobiçada vinha. No momento, porém, em que Acabe ia apossar-se iniquamente da propriedade alheia, apareceu o profeta Elias, que por ordem de Deus o increpou com indignação e lhe anunciou que, em castigo de tantos crimes, ele, sua mulher e seus filhos morreriam de morte violenta, e nenhum deles seria sepultado, mas que os corvos e os cães devorariam seus cadáveres. Ao receber a terrível predição, Acabe rasgou as suas vestes, impôs-se um cilício e retirou-se amargurado, curvando a fronte. Não viste como Acabe se humilhou diante de mim? Disse Deus a Elias. Vi, Senhor, respondeu o profeta. Pois porque ele se humilhou diante de mim,
Estes males não acontecerão durante a sua vida, mas no reinado do seu filho é que eu farei cair a minha justiça sobre a sua casa. Este segundo exemplo relatado pela Sagrada Escritura explica-nos por que é que Jesus se humilha a tal ponto no adorável sacramento da Eucaristia. É para desarmar a cólera divina, tão justamente prestes a fulminar os nossos contínuos pecados. Se este rei, de uma impiedade que excedia todos os crimes dos seus antepassados, conseguiu afastar de sobre a sua cabeça a justiça divina, humilhando-se, o que não conseguirá em nosso favor a humilhação sem igual do Filho de Deus? O estado a que a vítima inocentíssima se reduz por amor dos pecadores não é 1000 vezes mais tocante que a humilhação do perverso Acabe? Acabe vestiu um cilício. Jesus reduz-se às parecências de um pouco de pão. É menos que um ser vivo. Acabe curvou a fronte. Jesus jaz aniquilado sobre o altar e envia ao eterno Pai constantes súplicas para que nos poupe. Em face de um tal espetáculo, não dirá Deus aos seus anjos: não vedes como meu filho se humilha diante de mim? E os anjos responderão: sim, Senhor, nós estamos confundidos à vista de tamanho abatimento. Pois porque o meu filho a tal ponto se aniquilou pelos pecadores, moverá a justiça divina. Eu sustenho a minha cólera, e quaisquer que sejam as iniquidades do mundo, sou obrigado a reter o castigo. Não tenhamos dúvidas. Se o raio da cólera divina não fulmina tantos crimes que se cometem na terra, é que sobre o altar uma vítima puríssima de infinita inocência faz subir ao céu uma súplica irresistível todos os dias. Não esqueçamos que cada missa é uma súplica perfeitíssima que sobe até ao coração de Deus em nosso favor. Uma grandeza infinita humilha-se infinitamente para que não sejamos aniquilados pelos nossos crimes. O Salvador não só nasce sobre o altar tão realmente como em Belém, mas humilha-se ainda mais, assombrando o céu e a terra. A sua primeira encarnação e o seu primeiro nascimento são descritos por São Paulo em termos precisos. Meus irmãos, tende os mesmos sentimentos que Jesus Cristo, o qual, tendo a natureza de Deus, não julgou que fosse usurpação ser ele igual a Deus. Mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo reconhecido como tal pelas aparências. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte e morte de cruz. Ora, no seu nascimento místico, Jesus humilha-se ainda mais, porque se em Belém tinha a forma de uma doce e formosa criancinha, no altar tem a aparência inerte de um bocado de pão. Jesus pode dizer com o profeta: eu sou um verme da terra e não um homem, objeto de zombaria para os homens e de desprezo para o povo. Com efeito, como é humilde aquele pequeno fragmento de pão! E quem o honra? Quem o adora? Infelizmente, quase ninguém. Onde está a glória de Deus? Onde a sua onipotência? Onde aquela majestade infinita que faz tremer a corte celeste? A tudo isso ele renunciou para se humilhar. É o Verbo de Deus e não pode proferir uma palavra. Estendeu o velário grandioso do firmamento e não pode mover o pé nem a mão. O universo inteiro não o pode conter e encerra-se numa pequena hóstia. Está sentado no céu à direita do Pai, num trono de glória, e no altar jaz imóvel e inerte, como um cordeiro atado para o sacrifício. Naquele estado tão humilde, tão apagado, entrega-se sem resistência a todos os sacerdotes, mesmo aos tíbios, mesmo aos indiferentes. E, coisa extraordinária,
Ele, o Senhor supremo de toda a bênção, não se dedigna de ser abençoado pelo sacerdote, ainda que, segundo São Paulo, o que recebe a bênção demonstra ser inferior ao que a dá. E contudo, Jesus deixa-se abençoar pelo seu ministro. Com efeito, o celebrante abençoa as sagradas espécies, e isto depois da consagração, quando já Jesus delas habita em corpo, alma e divindade. Quando Jesus se dirigiu ao Batista nas margens do Jordão, o precursor chegou a recusar batizá-lo. Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Grande e preciosa lição para todos nós. Parte 2. O fiel na missa. Capítulo 9. Devemos oferecer a missa. Nós devemos fazer o mesmo que o sacerdote faz. O santo sacrifício não é só propriedade do povo que assiste. Não é só o sacerdote que oferece a Deus o sacrifício incruento. Os fiéis que assistem devem fazer o mesmo, devem oferecer o sacrifício com o sacerdote. Na verdade, que coisa mais oportuna poderiam eles fazer? Por isso, ao depor o cálice sobre o altar, o sacerdote diz: Nós, vossos servos e vosso povo santo, oferecemos à vossa sublime majestade um sacrifício puro, um sacrifício santo, um sacrifício sem mácula, o pão sagrado da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Em toda a missa, diz o grande teólogo Sánchez, o sacerdote não profere palavras mais preciosas, porque nem ele nem nós podemos fazer coisa melhor que oferecer a Deus este augusto sacrifício. É, pois, um procedimento pouco conforme aos nossos interesses, mesmo se depois da consagração nos damos por satisfeitos com as nossas pobres e áridas orações e não nos unimos ao sacerdote oferecendo a Deus o seu divino Filho. Somos fracos e miseráveis pecadores e por nós mesmos nada poderíamos oferecer a Deus. Todavia, Deus supriu a nossa miséria, facultando-nos um tesouro infinito, de que São Paulo fala nos seguintes termos: Deu-nos Deus o seu Filho único, como não nos daria com ele todas as coisas? Este dom não nolo faz Deus uma só vez, mas renova-o em cada missa, como temos dito já. Põe-no ao nosso dispor, para que nos desempenhamos de todas as nossas dívidas. Queremos ser ricos? Ofereçamos muitas vezes ao Pai o santo sacrifício. Naqueles momentos preciosíssimos, digamos com todo o coração: ó meu Deus, eu vos ofereço o vosso querido Filho, a sua encarnação, o seu nascimento, a sua dolorosa paixão. Ofereço-vos o seu suor de sangue, a sua coroação de espinhos, as suas humilhações, os seus sofrimentos, a sua crucificação, a sua morte cruel, o seu sangue precioso. Ofereço-vos para a vossa maior glória e salvação da minha alma tudo o que o vosso amado Filho fez, tudo o que suportou numa palavra, todos os mistérios que ele fez na terra e reproduz sobre o altar. Esta oração tão simples é eficacíssima, é a que todos os fiéis, mesmo os menos instruídos, podem facilmente reter na memória, sendo por isso muito recomendável a todos os que não sabem ler. Mas, no princípio de cada missa, devemos dizer: meu Deus, eu quero não só oferecer esta missa, mas quero oferecer todas as missas que se rezam no mundo inteiro. Uma, pois, das mais assinaladas graças concedidas por Deus ao mundo é ter permitido não só aos padres, mas aos simples fiéis, às mulheres, às crianças, que ofereçam à sua sublime majestade o augusto sacrifício da missa. Os judeus eram menos privilegiados,
Na antiga lei, a imolação das vítimas, a oferta do incenso, pertenciam exclusivamente aos sacerdotes. O incenso levava o povo para os holocaustos e os sacrifícios da paz, mas era-lhe vedado queimá-lo. Quem transgredisse esta prescrição incorria em grave culpa. A este propósito, mostra-nos a Sagrada Escritura a resistência do sacerdócio às pretensões temerárias do rei quando lhe disseram: não é a vós, rei, que compete queimar o incenso, mas sim aos filhos de Arão, para isso consagrados. Saí depois do santuário e não desprezeis o nosso conselho, visto que não vos será levada a bem essa ação pelo Senhor Deus. A estas palavras, Osias, enfurecido, pegou no turíbulo, por entre palavras de ameaça, mas no mesmo momento Deus o feriu de lepra. Na lei da graça, as coisas passam-se de outra maneira. Os simples fiéis podem tocar no turíbulo, são mesmo convidados a oferecer o holocausto. Notai como São Pedro se refere à dignidade dos cristãos. Vós sois a geração escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de aquisição, para que publiqueis as grandezas daquele que das trevas vos chamou à sua maravilhosa luz. Segundo o príncipe dos apóstolos, todos os fiéis de um e outro sexo exercem, pois, à missa uma espécie de sacerdócio. Que favor não é para vós, cristãos, poderdes oferecer a Deus o corpo e sangue de Jesus Cristo? Usai frequentemente deste direito, sede fiéis a esta oblação, na certeza de acumulardes uma fortuna imensa. Não temos dúvida em dizer mesmo que de outra forma não ouvireis como podeis e como deveis a Santa Missa. Com efeito, escreve um piedoso autor, ouvir missa não é somente a ela assistir, é ainda oferecer o sacrifício com a intenção de o fazer em união com o celebrante. Também essa é a nossa opinião. Para tirar todo o proveito da missa, é indispensável não só querer ouvi-la ou assistir a ela, mas oferecê-la a Deus com o Padre. Esta necessidade provém também da sua própria natureza, visto que é um sacrifício. Consequentemente, os fiéis que se contentam em rezar a missa, satisfazendo embora o preceito eclesiástico, não participam das graças próprias da oblação. A seguinte comparação tornará mais nítido o nosso pensamento. Consideremos duas pessoas. Uma delas reza diversos rosários, oferecendo-os a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe. A outra pessoa ouviu e ofereceu a Deus apenas uma missa. Qual delas será mais generosa? Qual delas será mais recompensada? É com certeza a segunda. A primeira oferece oração muito santa, mas cujo valor, no entanto, não vem senão da devoção de quem a rezou, ao passo que a outra tem nas mãos um dom absolutamente divino. O que oferece é a carne de Cristo, são as lágrimas, a morte, os merecimentos de Cristo. Mas, dir-nos-eis, a primeira ao menos oferece aquilo que lhe pertence, e outro tanto se não pode dizer da segunda, visto que o merecimento do santo sacrifício é de Jesus Cristo. E nós respondemos, repetindo-vos, aquele que oferece a Santa Missa dá o que é seu, visto que realmente lhe pertencem os merecimentos do Salvador. Em verdade, no altar, apropriamo-nos de tudo que Jesus Cristo mereceu pela sua paixão, pela efusão do seu precioso sangue, pela sua morte. Se não quereis acreditar nestas consoladoras palavras, acreditai ao menos nas da Igreja. O sacrifício incruento, diz-nos o Concílio de Trento, é o meio pelo qual recebemos os frutos do sacrifício cruento. É tão realmente propriedade vossa o que dessa fórmula adquiris, como que adquiris à custa dos vossos esforços pessoais, e assim tendes o direito durante a missa de oferecerdes como vossos os merecimentos de Jesus Cristo.
Pensai, pois, na extensão da graça que vos concede o Salvador, quando, fazendo-vos de um modo especial sacerdotes, vos confere o poder de oferecer ao Altíssimo este sublime sacrifício, como é próprio de um padre, quer dizer, não só por vós próprios, mas também pelos outros. O celebrante, diz Fornério, não imola ele só a vítima eucarística. Vós associais-vos à sua oração, e todos os cristãos se lhe associam convosco. É este o sentido das palavras que a Igreja põe nos lábios do seu ministro depois dos santos. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, e de todos os fiéis aqui presentes, pelos quais vos oferecemos, ou que eles próprios vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos que lhes pertencem. A cooperação dos assistentes consta ainda das palavras Orate fratres, que o padre pronuncia antes da secreta. Rogai, irmãos, que o meu sacrifício, que é também o vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Este pedido falo a todos os circunstantes como se dissesse: a minha obra é vossa tanto como minha. O meu sacrifício pertence-vos tanto como a mim. Por consequência, deveis ajudar-me a oferecê-lo. Depois da elevação do cálice, diz: por esta razão, Senhor, nós, vossos servos, e toda a vossa santa grei, oferecemos à vossa preclara majestade uma hóstia pura, uma hóstia santa, uma hóstia imaculada. O padre exprime assim a parte que os fiéis têm na oblação da missa. Jesus, um dia, durante o santo sacrifício, disse a Santa Mechtilde: dou-te o meu divino corpo, a minha dolorosa paixão, para que mos possas, por tua vez, apresentar como pertença tua. Oferece-mos que eu tos restituirei, depois novamente mos oferecerás, e de cada vez o teu merecimento se multiplicará, pois o que o homem faz na terra será centuplicado na eternidade. Não é só a Santa Mechtilde, é a nós todos que nosso Senhor doa os seus merecimentos. Tomemos, portanto, para nós o conselho que acabamos de recordar e ponhamo-los em prática. À missa oferecemos a Deus a humanidade de Cristo, quer dizer, da mais nobre das criaturas, da que mais perfeita saiu e poderia sair das suas mãos. É essa a taça preciosa. Oferecemo-la quando, depois da consagração, levantando os olhos ao céu, dizemos: meu Deus, ofereço-vos o vosso querido Filho imolado sobre o altar. Magnífica é já uma tal dádiva, mas não fica por aí. Na taça de ouro colocamos uma joia cujo valor só é igual ao do infinito, a divindade de Cristo habitando na sua humanidade, segundo a expressão de São Paulo. Este precioso dom não o temos por empréstimo, é propriedade nossa. Outrora recebemo-lo do céu, a cada missa volta a tornar-se nosso, como resulta das já citadas palavras, segundo as quais o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo pertence verdadeiramente ao Padre e ao povo. Ainda uma vez, que tesouro! O homem, diz o Padre Sánchez, pela Santa Missa, desde que saiba ouvi-la, torna-se mais rico do que pela posse de todos os bens criados. Inútil é acrescentar que para este autor, como para todos os doutores, ouvir missa é oferecer ao Eterno Pai o seu Filho muito amado. A oferta da Santa Hóstia juntai-a do precioso sangue. Nada há mais eficaz para desarmar a cólera celeste. Revelou nosso Senhor um dia a Santa Madalena de Pazzi. Desde então, passou a santa a oferecer repetidamente pelos vivos e pelos mortos, com maior fervor, este precioso sangue, chegando a fazê-lo 54 vezes por dia. Por seu lado, Jesus Cristo mostrou-lhe as almas de que por este meio ela tinha obtido a conversão nesta vida ou a libertação na outra. É muito de temer, repetiu ela muitas vezes, que a impenitência dos pecadores seja proporcional à nossa preguiça.
Ah, se nós oferecêssemos por sua intenção o sangue de Jesus Cristo, Deus reconciliar-se-ia com eles e os preservaria das penas eternas. Como já dissemos, a oferta do preciosíssimo sangue pode fazer-se em qualquer ocasião, em qualquer lugar, mas em parte alguma tão frutuosamente como na missa, pois que aí é real. Quem disser à missa: Senhor, pelas mãos do Padre ofereço-vos este sangue divino, oferece realmente o preciosíssimo sangue que o Padre tem no cálice. E esta oferta é-lhe 1000 vezes mais vantajosa do que se contentasse com palavras pronunciadas fora do santo sacrifício. Se um homem, acrescentava Santa Madalena de Pazzi, oferece o sangue de Jesus Cristo a Deus Pai, faz-lhe uma dádiva superior a todas, dádiva tão grande que Deus, ao recebê-la, se considera devedor para com a sua criatura. Não exagerará, porém, a santa? Não, pois que, à exceção do Deus infinito, nada há no céu nem na terra que iguale em valor este sangue, de que uma única gota é mais preciosa que um oceano do sangue dos mártires, e de que uma gota única, também de Santo Tomás, bastaria para purificar o mundo de todo pecado. Assim, pois, ainda que Deus vos retribua, concedendo-vos a remissão dos pecados, ou dando-vos mesmo o bem, a sua munificência é infinitamente inferior à vossa. Procedamos, pois, junto do altar, como procederíamos junto da cruz. Recolhamos o sangue que escorre das chagas de Jesus para o oferecer a Deus. Só Deus sabe e poderia revelar-nos quais os tesouros de graça e de perdão com que corresponderá a nossa oblação. O que podemos dizer é que não teremos coisa alguma a invejar aos que estavam junto da cruz, quando o Filho de Deus nela se oferecia ao Eterno Pai na primeira Sexta-feira Santa. Um dia, Santa Matilde rezava 9 Pai Nossos em honra dos 9 coros angélicos, querendo desta forma fazer levar essas orações a Deus pelo seu anjo da guarda. Apareceu-lhe Jesus e disse-lhe: encarrega-me a mim da tua mensagem, porque toda oferta que me é confiada se aumenta e nobilita entre as minhas mãos. Tomemos para nós este convite divino. Quando assistirmos ao sacrifício augustíssimo, peçamos a Jesus com todas as forças da nossa alma que o apresente por nós ao Eterno Pai. Assistamos a Ele com reverência e temor. Não falemos, não estejamos a rir nem a olhar para quem entra e sai. Entre a consagração e a comunhão, estejamos sempre que nos seja possível de joelhos. Muito pouca fé demonstra quem, salvo casos excepcionais, se assenta em momentos tão solenes. Os pecados cometidos durante a missa têm uma gravidade particular. Ofendendo os olhos do Salvador, tem o caráter de uma espécie de sacrilégio. Aqueles que conversam e riem à missa de São João Crisóstomo mereciam ser fulminados na igreja. Estas severas palavras dirigem-se de uma maneira especial aos pais e mães que não corrigem as distrações de seus filhos. Infelizmente, muitas vezes não são os mais pequenos que mais faltam ao respeito devido a Jesus Cristo. Quantas pessoas que pareciam pela idade incapazes de proceder assim, entram ruidosamente na igreja, incomodando a todos, falam, gesticulam, riem, conduzindo-se diante do Filho de Deus pior do que se conduziriam numa vulgar sala de visitas. Meditemos estes ensinamentos da igreja, mas não pensemos que com eles a nossa mãe espiritual quer significar que podemos abster-nos de outras boas obras. O que ela quer dizer é que os fiéis não podem fazer nada mais santo que ouvir a Santa Missa, ministrar ao sacerdote, mandar celebrar este augusto sacrifício, recitar as suas orações e oferecê-lo em união com o sacerdote.
Abramos, pois, os olhos, abramos também os ouvidos. Abramos, sobretudo, o coração e escutemos a doutrina da nossa mãe. Muitas ações podemos nós praticar para a maior glória de Deus e dos santos, mas não podemos oferecer-lhes nada mais agradável que o divino sacrifício. Podemos deixar, após a nossa vida terrestre, muitas boas obras, mas nada podemos fazer tão salutar, tão útil, como assistir à Santa Missa. Assim como o Sol excede em força e em brilho todos os planetas e presta por si só mais serviços à Terra que todos os outros astros, assim a devota audição da missa é superior a todos os outros méritos que possamos alcançar e consegue-nos mais graças que todas as outras boas obras que façamos durante o dia. A missa é tão superior a todas as orações e a todas as obras de penitência, como um pequeno fragmento de ouro vale mais que um grande pedaço de chumbo. Capítulo 10. Como assistir à missa. Entramos na igreja. O sacerdote sobe ao altar, revestido dos paramentos sagrados. Formemos em nós mesmos a intenção de oferecer a missa. Rezemos as orações próprias da missa que mais nos comovam o coração. Rezemos-las até a consagração, unidos ao celebrante por uma oração contínua. A partir deste momento, apliquemo-nos a adorar a nosso Senhor e a oferecê-lo com o sacerdote ou por palavras nossas ou por meio do nosso livro. É possível que alguém diga: eu tenho escrúpulo em renunciar às minhas orações prediletas pela da missa. Sossegai, as vossas orações ordinárias comparadas à missa são como o cobre comparado ao ouro. Nada impede, aliás, que as rezemos em seguida, a qualquer hora do dia, se tivermos ocasião de o fazer. Se um dia tivermos de faltar aos nossos exercícios de piedade, esta falta ser-nos-á menos prejudicial que se faltássemos ao divino sacrifício. Ao confiteor, batamos 3 vezes no peito, em sinal de penitência, e suscitemos na nossa alma um sincero arrependimento das nossas culpas. Desta forma, representamo-nos Jesus prostrado no Jardim das Oliveiras. Em seguida, acompanhemos os atos do sacerdote. Mas, sobretudo, façamos a nossa oferta com fervor e humildade no momento da oblação do pão e do vinho, refletindo na nossa indignidade que nos deveria impedir de nos apresentarmos na presença de Deus. Aos santos, inclinemo-nos profundamente para adorar a Santíssima Trindade, em união com os serafins, que fazem ouvir em todo o céu esta sublime oração. Depois dos santos vem o cânon. O sacerdote reza em voz baixa para não expor à profanação os augustos mistérios que encerra. Neste momento, diz o apóstolo São Tiago na sua liturgia, todo homem deve calar-se, temer e esquecer as coisas terrestres, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem imolar-se e dar-se em alimento aos homens. Diante dele caminham os anjos, velando a face e cantando cânticos com grande alegria. A propósito destes cânticos, escreve Santa Brígida as seguintes linhas: um dia, assistindo eu ao santo sacrifício, pareceu-me após a consagração que o sol, a lua e todas as estrelas, todos os planetas, todos os céus em todas as suas evoluções cantavam com a mais doce e retumbante voz. A eles se juntava uma multidão inumerável de músicos celestes, cujos acentos eram tão melodiosos que eu não posso dar deles a menor ideia. Os coros dos anjos desciam, contemplavam o sacerdote, inclinados para ele com respeitosa ternura, enquanto os demônios fugiam espavoridos.
O céu inteiro concorre à consumação do maior dos milagres, ao passo que em nós, pobres e mesquinhos pecadores, assistimos a ele sem respeito, sem fé, como a uma cerimônia ordinária. Ah, se Deus nos abrisse os olhos, de que admiráveis espetáculos não seríamos testemunhas. Veríamos a Assembleia Celeste atenta à renovação da vida, paixão e morte do Salvador. Veríamos o sol, a lua e as estrelas prestar a estes mistérios a homenagem do seu brilho, os planetas celebrar as suas fases, ao mesmo tempo que os coros angélicos entoam seus cânticos de louvor e glória. Penetrados de piedoso temor, escreve São Tiago, esqueceríamos todas as coisas terrestres. No momento em que são pronunciadas essas palavras sacramentais, abrem-se as portas do céu e o Filho de Deus em pessoa desce com grande majestade. O Salvador dignou-se revelar a Santa Matilde de que maneira opera este ato inefável. Eu venho, disse Jesus, com tal humildade que não há alma nenhuma, por mais miserável que seja, até a qual eu não me abaixe, contanto que ela o queira. Venho com tal doçura que trato com infinita misericórdia os meus inimigos mais encarniçados, e não espero mais que um deseja da sua parte para perdoar-lhes as dívidas. Venho com tal amor que enterneço os corações mais duros, se eles correspondem à minha bondade. Venho com tanta liberalidade que ninguém, por grande que seja a sua indigência, se retira sem ir carregado de riquezas. Venho com um alimento tão excelente que os mais esfaimados e os mais sedentos serão fartos e saciados. Venho com tanta luz que posso dar vista a todos os cegos. Venho, enfim, com a plenitude de graças suficientes para vencer todas as resistências e sacudir o torpor das almas mais tíbias e preguiçosas. É de todo impossível exagerar a bondade de nosso Senhor quando desce ao altar. Só deseja levantar os pecadores, perdoar aos seus inimigos, tocar os obstinados, enriquecer os necessitados, alimentar os esfaimados, dar vista aos cegos e excitar os indiferentes. É o pleno cumprimento da palavra evangélica. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o que havia perecido. Deus deu o seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para o salvar, para o levantar, para o tornar feliz. Jesus não veio com intuitos de punir, de castigar, mas sim de perdoar e abençoar. Por isso não devemos de forma alguma temer-nos de aparecer perante Ele. Não é um juiz, é um mediador. O nosso triste estado, longe de constituir motivo para uma nova falta por aparecermos diante de Deus cheios de misérias, só excita a infinita misericórdia e compaixão do Salvador, contanto que vamos arrependidos dos nossos pecados e com sincero desejo de devoção e fervor. Meditemos um instante sobre o que pode a humanidade de Jesus, reproduzida sob as espécies sacramentais, em virtude das palavras sagradas. O Divino Mestre está ali realmente. Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele nos ama, como via e amava Pedro e João, Marta e Maria Madalena, e todos os doentes e aflitos e pecadores que recorriam a Ele na Judéia. Nenhum entendimento humano pode aprofundar tão grande mistério, nenhum coração mortal saborear tal suavidade. Eis como Santa Brígida fala da transubstanciação que ela viu em espírito. Logo que o sacerdote pronunciou as palavras sacramentais, o pão converteu-se em um pequeno cordeiro que tinha face humana e era cercado por uma chama ardente. Todos os anjos presentes o adoravam e serviam.
e eram tão numerosos como os grãos de poeira que enchem o ar. Havia, além disso, tamanha multidão de bem-aventurados que a minha vista não podia medir o espaço por eles ocupado. Grandiosa e magnífica solenidade, na verdade. Aqueles milhares de espíritos bem-aventurados ocupavam-se todos em louvar e servir o Cordeiro. A santa não diz de que maneira, mas nós podemos bem imaginar que uns faziam oscilar turíbulos magníficos, outros erguiam tocheiros preciosos e outros ainda entoavam cânticos de divina melodia ou tangiam instrumentos de celeste suavidade e harmonia. Se uma só vez nos fosse dado ver o que se passa na consagração, qual não seria o nosso extraordinário assombro? O homem deve tremer, escreve São Francisco de Sales. O mundo deve estremecer. Todo o céu se deve comover quando sobre o altar, entre as mãos do sacerdote, aparece o Filho de Deus vivo. Ó grandeza admirável! Ó diminuída dignidade! O Verbo, o Senhor de todas as criaturas, humilha-se para a salvação dos homens, ao ponto de se esconder sob a aparência de pão. E todavia nós não pensamos nestas grandes maravilhas, não pensamos sequer no Salvador, enquanto os anjos tremem na sua presença, como se canta no prefácio, e os demônios fogem espavoridos, conforme o mesmo Jesus revelou a Santa Brígida. Da mesma maneira que só por esta palavra, sou eu, os meus inimigos caíram por terra, às palavras da consagração, este é o meu corpo, os demônios põem-se em fuga. A exemplo dos anjos e dos santos, façamos quanto em nós cabe para servir o Salvador e participar no seu adorável sacrifício. Deixemos então todos os nossos cuidados da terra, deixemos mesmo para segundo plano todas as nossas devoções, e elevando os nossos olhos para o altar, compenetremo-nos bem da presença divina e adoremos humildemente o Cordeiro, oferecendo-o ao Pai, perseverando nestes exercícios enquanto Jesus permanecer sobre o altar. Bem raros são, ainda mal, os homens que assim ouvem missa. Quantos estão, durante o sacrifício incruento, entregues a outras práticas de piedade, esquecidos de que Jesus está sobre o altar, que ali desceu por causa deles? Suponhamos que um amigo nos convidou muitas vezes a ir vê-lo. Depois de muito instados, resolvemos enfim ir à sua casa. Ora, ao entrarmos, ele não nos cumprimenta, não nos dirige sequer a palavra, não nos oferece sequer uma cadeira, como se fôssemos para ele meros desconhecidos. Não nos ofenderíamos desta grosseria? Não daríamos por mal empregados os nossos passos? Pois bem, em todas as missas, Jesus desce do céu para nos visitar, para nos consolar, para nos encher de suas graças. Está diante de nós, olha-nos, espera que lhe falemos. E que importância damos nós à sua presença? Não o saudamos, não o adoramos, não lhe prestamos honra alguma. Fazemos as nossas devoções habituais, que não têm relação alguma com a missa, ou entregamos-nos mesmo a pensamentos indiferentes e alheios ao lugar santo e mais ainda ao supremo ato a que assistimos. Que devemos fazer, pois, neste momento grandioso e terrível? Imitar o sacerdote. Caindo de joelhos, ele adora o verdadeiro Deus que tem entre as mãos. Como ele, inclinemos profundamente a cabeça, ponderemos bem que o Salvador está oculto sob as aparências da hóstia e adoremo-lo. A Sagrada Escritura recorda-nos em muitas passagens este dever,
e especialmente na história dos 3 reis magos. Chegando a Belém, eles encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se em terra, a adoraram. Quando o cego de nascença compreendeu que Jesus era o Filho de Deus, caiu de joelhos e adorou-o. Os discípulos dão-nos o mesmo exemplo. Quando encontraram o Salvador sobre a montanha da Galileia, onde ele os mandara esperá-lo, adoraram-no.